Por milhares de anos, a civilização egípcia, alguns dos maiores monumentos foram construídos nos tempos antigos. Segredos e lendas os cercam. Sua engenhosidade nos deixa maravilhados, criando uma fascinação que nunca morre, como o complexo de templos de Karnak. Karnak foi construído ao longo de 1500 anos por 30 faraós, cada geração tentando superar a anterior e construir algo ainda mais magnífico. Por milhares de anos, a civilização egípcia floresceu ao longo do fértil vale do rio Nilo, governada por faraós que edificaram palácios e monumentos extraordinários, incluindo Karnak, um complexo imenso que abrange mais de 247 acres. Karnak é realmente colossal. Foi o maior complexo religioso da antiguidade. Apenas o recinto dedicado ao deus Amon era grande o suficiente para abrigar 10 catedrais. Uma de suas vastas salas tem impressionantes 54 mil pés quadrados. A sala hipostila em Karnak é uma enorme floresta de 134 colunas imponentes, algumas tão altas quanto um prédio de 7 andares. A sala é tão grande que a Catedral de Notre Dame caberia dentro dela. Na verdade, até hoje, essa é a maior sala descoberta em qualquer edifício religioso no mundo. Cada uma dessas colunas é tão larga que seriam necessários 10 homens para abraçá-la completamente. Os lintéis no topo dessas colunas pesam 70 toneladas cada. A sala também tinha um telhado. Mas como os antigos egípcios conseguiram construir tudo isso? As colunas de Karnak não foram levantadas com guindastes e andaimes como usamos hoje. Em vez disso, os egípcios da antiguidade utilizaram rampas de barro para erguer as estruturas camada por camada. Isso realmente foi uma façanha incrível da engenharia antiga. No auge da construção, 80 mil trabalhadores estavam envolvidos na obra. O Templo de Karnak é um dos maiores sítios religiosos da história. Apenas a sala hipostila exigiu 7 mil toneladas de arenito, o equivalente ao peso da Torre Eiffel. Quando o barro foi removido, a grandiosidade do templo foi revelada. Ramsés II, que reinou por mais de 60 anos no século 13 a.C., foi o faraó mais ambicioso em Karnak. Ele tinha todos os motivos para criar essas enormes estátuas de si mesmo, pois seu ego era igualmente grande. Embora todos os governantes construíssem monumentos, Ramsés II superou a todos. Com cada faraó tentando superar seus antecessores, Karnak se transformou em um dos locais mais impressionantes do mundo antigo. Nosso próximo monumento é a Grande Pirâmide, construída pelo faraó Xufu. A pirâmide de Xufu pesa incríveis 6 milhões de toneladas. Sem dúvida, é uma das maiores realizações de engenharia do planeta. Os egípcios construíram mais de 118 pirâmides em todo o seu reino, mas nenhuma se compara a esta. Ela foi erguida por volta de 2600 a.C. como câmara funerária do faraó. Com 480 pés de altura, foi a estrutura mais alta já feita pelo homem por quase 4.000 anos. Foram necessários até 40 mil trabalhadores e pelo menos 10 anos para concluir a Grande Pirâmide de Xufu. Isso significa que blocos de 2,5 a 80 toneladas eram colocados em suas posições a cada 2 minutos e meio. Isso é realmente impressionante. 2,3 milhões de blocos de calcário foram transportados usando apenas força muscular. A Grande Pirâmide foi tão precisamente construída que todos os lados são quase idênticos, com uma diferença de apenas alguns centímetros. Para uma estrutura desse tamanho, isso é extraordinário. A base da Grande Pirâmide é praticamente perfeita em termos de nivelamento, uma façanha notável de construção. Originalmente, a pirâmide era coberta com calcário polido e brilhante e tinha um topo dourado. Os 4 lados do revestimento se encontravam em ângulos retos, e a precisão era tamanha que os ângulos eram precisos em até 1/100 de polegada. Alguns especialistas acreditam que a leve curvatura nas faces da pirâmide corresponde exatamente à curvatura da Terra. Dentro da Grande Pirâmide está a câmara funerária agora vazia do faraó Xufu. No entanto, existem muitas outras lendas que sugerem que a pirâmide e suas vizinhas tinham outros propósitos além de um túmulo. Para que elas realmente serviam? Elas realmente abrigavam o corpo do rei? Ou eram dispositivos rituais para projetar a alma do faraó na constelação de Órion? Não temos certeza. A organização,
a logística e o alinhamento com as estrelas. As habilidades de engenharia dos antigos egípcios eram impressionantes e muito avançadas para o seu tempo. A Grande Pirâmide é a última das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Dizem que ouro e riquezas estão escondidos dentro dela, mas, como a pirâmide mais antiga e maior do Egito, o verdadeiro tesouro é a pirâmide em si.